Então, gente, quem tem alguma pergunta a ser feita, eu peço para levantar a mão. Quem quer falar, quem não quer, escreve no papelzinho e me passa. Eu já vou aproveitar a oportunidade, como eu estou chato pra caramba, de fazer a primeira pergunta. É o seguinte, tá? Eu não sei. É o seguinte, eu andei trabalhando com o pessoal aqui de solos, com recuperação de área degradada, só que eles não trabalham com o tipo de mineração que você trabalha, com a mineração de bauxita. Eles trabalham com a mineração mais profunda, aquelas que formam as cavas, literalmente. À medida que o tempo vai passando e as chuvas vão batendo em determinadas regiões, você tem que... A maior parte desses metais, eles são lixiviados para a região mais profunda da cava. E você tem uma superacumulação de determinados metais, e isso incapacita, muitas vezes, o processo de recuperação. Existe aí a tentativa de se encontrar espécies nativas que consigam fazer o que a gente chama de bioacumular esses metais, retirar esse excesso para fazer o trabalho de recuperação propriamente dito. Tá? Agora, a maior parte das espécies que o pessoal encontra para fazer esse tipo de trabalho são espécies exóticas. Né? Eu particularmente, pelo pouco que eu sei, eu não conheço uma espécie nativa. Eu queria saber, talvez, se você está um pouco mais por dentro desse assunto, se você conhece algum tipo de método de fazer esse trabalho de retirada desse acúmulo excessivo e quais são as alternativas, por exemplo, para a gente poder evitar que aumente esse processo de lixiviação das encostas para fazer esse superacúmulo de metais aí. De biorremediação realmente eu não manjo, mas eu posso te dizer que é o seguinte, normalmente quando forma essas bacias de sedimentação, elas chegam no leito rochoso, e o leito rochoso impermeabiliza a passagem da água, então essa água fica acumulada. Um grande problema de usar fitorremediação nesses casos é fazer dentro da água, né, por uma questão fisiológica da planta. Você não vai usar água para fazer isso. Então, no futuro. Né? Mas o que acontece é que essa água tem que ser drenada, tratada, para depois o efluente ir para o curso da água livre desses metais, ou livre desses elementos. E aí, depende, por exemplo, a mina da Senem, da mina de urânio, lá em Caldas, na verdade em Andradas, é uma coisa de louco. Você vê um buraco de rocha pura, em todos os lados, um buraco de 100 metros de profundidade, com um lado verdinho. Profissionais altamente qualificados, porque lá em Poços de Caldas existem várias empresas de mineração, e nós, os profissionais dos setores de mineração, éramos todos amigos, de boteco junto, de sair junto, as famílias saírem juntas. Então, não existia segredo. O João Guimarães, profissional brilhante de uma outra empresa lá, que hoje é professor da Federal em Tabira, e ele desenvolveu uma técnica de recuperação de campo de altitude, com sementes de algumas espécies. E nós fazíamos de uma outra forma. Assim que ele contou para a gente o que ele fez, nós paramos de fazer o que a gente fazia para fazer o que ele estava fazendo. Então, quer dizer, na Senem, lá no Urânio, mesma coisa, passaram profissionais por lá, brilhantes, eles tinham um viveiro lindo, mas não adiantava, porque eles plantavam no meio da frente. Porque é rocha. Como é que você vai cavar uma cova na rocha? Certas recuperações são mais difíceis mesmo, ou bem possíveis, mas tecnicamente, inviavelmente possível. Entendeu? Bom, a minha é sobre os PRADs, né? A gente sabe que os planos de recuperação de áreas degradadas é obrigado, tecnicamente, é regulamentado por Constituição, Código de Geração e tudo mais. Só que, durante o processo de transição de quem fiscalizava, IBAMA, FIAM e hoje os conselhos regionais, como são feitos, eu não confio muito na fiscalização desses PRADs. Eu sou bem suspeita para falar. Então, assim, eu quero saber, você confia mesmo que esses PRADs
que eles são tão eficientes ao ponto que a gente permita que seja realizada mineração dentro de unidades de conservação? E só o segundo ponto. O raio que é o calculado, né, o raio de impacto da distância de uma mineração a uma unidade de conservação, quando não ocorre dentro, é de 10 quilômetros. É independente se a unidade de conservação for de proteção integral, se a dimensão da unidade de conservação for de 200 mil hectares ou de 50 mil hectares, por exemplo. Tá, primeira pergunta. Então, se eu confio nos prados. Eu vou falar para você que eu confio no prado que eu faço e no prado das pessoas que eu conheço, dos profissionais que eu conheço. Mesmo assim, nem sempre um prado ele é seguido à risca, mas você pode fazer alterações ao longo da execução. Porque um prado é concebido numa etapa do licenciamento bem anterior à época que vai ser feita a mineração. Então, em 8, 10 anos, que pode ser um período de um processo minerário qualquer, desde a entrada do pedido da licença prévia até a obtenção da LO, pode durar 6, 8 anos. E isso uma coisa pode mudar. Então, a chance de mudar é grande, sem dúvida. Tanto que, por exemplo, em algumas áreas que você sabe que tem minério e que está crescendo uma capoeira, que vai crescer a capoeira, se faz roça. Entra para a foice e roça. Para não deixar isso virar floresta, porque depois que virar você não consegue licenciar, né? Ou tem mais dificuldade para licenciar. Isso é feito dentro da cultura do eucalipto, na silvicultura também, para facilitar o corte, o transporte da madeira. Então, eu acho que, tipo assim, existem empresas sérias que entendem, existem empresas sérias e empresas que não são sérias e que não entendem. Por exemplo, se eu for fazer um trato para outra atividade que não seja mineração de bauxita, eu vou ter problema. Você entende? Porque eu não conheço as especificidades da atividade. E é importante que quem elabore um PRAD conheça exatamente as especificidades da atividade, para aí poder propor a melhor prática de recuperação. Mas no PRAD você coloca até o número de espécies, proporção de espécies de espécies de determinadas classes sucessionais, e na hora que você vai fazer a recuperação, você já não tem aquela espécie de viveiro. Isso acontece. E a segunda pergunta? Independente do tamanho da unidade de conservação, está no formulário de caracterização do empreendimento, a versão mais atual dele, disponibilizada no site da SEMAD. Desculpa, no site da SEMAD. Tá? E só que o que acontece? Um dos outros campos que você preenche antes é a coordenada central do seu corpo mineral. Então, existe um software. Na verdade eu nunca vi, mas a Sultana tem um software que ele entra com a coordenada do ponto e vê se as informações que você está passando, se está ou não está na zona de abastecimento ou dentro do campo de conservação, eles são checados na hora da entrega do formulário. Tá? E tipo assim, se eu confio também na mineração, se eu acho que é certo minerar dentro do campo de conservação, eu não acho que é certo. Mas isso acontece. Hoje em momento falou uma mineração dentro de uma fonte. Dentro de uma fonte. Mineração. Alguém mais perguntas? De novo, vou agradecer ao Dr. Dal pela palestra, pelas respostas dele. E o Felipe vai entregar uma lembrancinha em nome do núcleo. Pessoal, muito obrigado aí. Eu deixei meu e-mail.